a ajuda que você precisa para edição desse texto do Tindesi, a versão em português. Aham. E eu comecei a rir, assim, e aí depois eu entendi que eu estava rindo de constrangimento, porque eu acho que eu estou em dívida com você, porque eu fiquei trabalhando naquele texto do Karmapa, que não sai, e eu retomei o texto, né? E ele está sempre quase pronto, e toda vez que eu pego ele, tem 20.000 coisas para aprimorar, para mudar e tal. E eu percebi que eu estou com muita dificuldade de mexer nesse texto, porque são as palavras do Karmapa, entende? Acontece que quando a pessoa está falando, é uma coisa, e quando você tem um texto escrito, é outra. Então, ele se repete muito quando ele está falando. Então, eu queria... eu estou trabalhando nesse texto, principalmente em diálogo com a Fernanda, que é uma outra pessoa que está... Não sei se ela está aqui já online, que se dispôs a fazer isso. Então, a gente está assim... uma faz comentário, aí manda para outra, aí a outra faz comentário, não sei o quê, né? Então... ontem, quando eu estava trabalhando no texto, eu estava pensando assim, vou mandar isso para o Guelick. Essas questões a gente precisa mandar para o Guelick, porque a gente está editando as palavras do Karmapa. Como é que você faz isso? Porque quando ele fala, ele tem vários vícios de linguagem também. Ele fala, toda hora ele fala tipo, meio que, não sei o quê, porque ele, né, ele está falando de coisas absolutas, né, de valores absolutos, mas usando a linguagem, você sabe como é que é, ele não quer falar que aquilo é definitivamente alguma coisa, ele quer falar que é meio, tipo, quase. Então, o tempo inteiro, a linguagem dele está permeada desses termos e é muito cansativo e confunde também quando você está lendo. E aí, ontem eu saí cortando um bando de coisa que ele falou, entende? É. Então, deixa os outros saber um pouco de que texto a gente está falando. Foi assim que vários alunos, eu vou colocar aqui um mudo porque tem um riacho. Foi algumas pessoas do Brasil falando que querem fazer uma peregrinação, vendo os lugares importantes na Índia, no Nepal. E como eu já morei nesses lugares, né, eu acabei de aceitar. E, na verdade, foi uma experiência muito, muito interessante de descobrir os passos do Buda, de saber em que lugar ele falou o quê, ver o que isso dá para nós, né, para nossa experiência agora nesse momento, não só lá na Índia, tipo, como um ambiente assim muito diferente do Brasil, mas também na prática, ou como isso mudou a prática das pessoas durante todos esses séculos. Então, isso foi uma coisa assim bastante interessante. Mas também, como eu só, né, posso falar coisas para vocês, mas eu não posso trazer Gendo Rinpoche ou mestre, né? Eu não sei fazer isso. Quer dizer, um dia nós vamos sim convidar e trazer para mais brasileiros podem encontrar, mas a gente houve essa possibilidade de conversar 1 hora, né, com o Karmapa, tipo o mestre dos mestres, e nós ficamos algumas horas no quarto pensando o que a gente vai
perguntar. Claro, cada um ia ter uma curiosidade sobre o Karmapa, mas pensando, a gente conversa com um ser desperto, o que poderia ser interessante para todos nós, né? Para nós, sim, particular, né? Tendo essa curiosidade, mas também se ele dá uma resposta, o que vale a pena trazer também para o Brasil, tá? A sangue do Brasil, né? A situação no Brasil. E na época já nós passamos um momento com essas mudanças políticas, a gente não sabia para onde isso vai indo. A gente já perguntou ele sobre como a gente faz, né, com as situações que está mudando, que nos deixa assim inseguro. Daí ele deu resposta. Então agora é interessante ver como editar, porque ele tem uma maneira assim bem particular de falar. E realmente ele se repete, ele fala sort of, tipo, ele tem uma maneira de conversar. E tendo encontrado ele já várias vezes, né? Às vezes ele me deixou gravar, né? Às vezes ele não deixou gravar, às vezes foi uma coisa assim, pergunta, né, particular sobre a prática. E muitas vezes perguntei ele sobre o Brasil, né? Como o que ensinar, como ensinar no Brasil. E cada vez foi o mesmo problema, que ele fala em inglês, ele fala o inglês de um tibetano, né? Tem frases eles usam lá, mesmo em inglês, que são particular, uma maneira de falar. E às vezes ele tem o hábito de falar tão rápido e usando palavras que a gente também usa, que a gente realmente precisa escutar, pensar nisso várias vezes, 10 vezes, 20 vezes, mais vezes, até você, nossa, mas ele falou isso já a primeira vez? Eu não me dei conta que ele já falou isso. Então, várias vezes ele falou coisas e anos depois eu pensei, cara, realmente isso foi exatamente o que ele falou lá, tipo uma frase, tipo, tipo, dorororo. E se você não capta essa frase, vai perder uma coisa importante. Nós precisamos fazer isso, né? Conversar sobre isso, se tem perguntas. A gente pode discutir, nem sei se eu posso saber melhor o que ele acha, mas a gente discuta, aí depois apresenta na melhor maneira, de uma maneira legível, né? Levando em consideração que, né, a nossa compreensão talvez vai limitando um pouco essa obra, essa tradução. Nós podemos dizer que, né, foi levemente editado, né, tentando de trazer o mais fiel possível, daí depois a gente faz, né? Eu quero muito que vocês podem ler até em português ou em inglês, quem sabe, porque a gente ficou meditando, falando no grupo o que seria interessante, e então eu quero realmente que todo mundo vai ler o que ele falou para nós brasileiros. Então eu achei esse momento interessante. Pensando em Karmapa, antes da viagem, me preparando para a viagem, pensando como poderia ser, a imagem do Karmapa na minha mente virou mais forte. E ainda é assim que o encontro mudou uma coisa em mim. Até eu posso ver que realmente mudou novamente a minha prática, né? Cada vez foi assim, de ter pensado em o que eu quero perguntar, de ouvir várias vezes as respostas, ainda está me mudando. Eu encontrei o Karmapa a primeira vez. Estou falando um pouco sobre o significado. Claro, eu entendo pouco sobre essas coisas, mas a primeira vez o Karmapa ele teve, eu acho que 14 ou 15 anos. Ele era um adolescente, tipo gordinho, assim, na aparência um adolescente. E pensando que eu viajei 10.000 quilômetros para finalmente encontrar o Karmapa, pensei que tipo presente eu vou levar, o que eu vou perguntar para ele. Foi um processo, assim, sempre pensando, como vai ser, como ele vai fazer uma bênção, e eu vou ver, tipo, luz, relâmpagos. Eu pensei muita coisa, eu vou sentir uma energia extraordinária. E quando finalmente
Eu, uma outra pessoa, a gente estava na frente dele, ninguém sabia exatamente o que fazer. Lá, tinha ele lá no sofá, ele também não falou muita coisa, não. Aí a gente falou umas coisas, dizendo, eu sou da Alemanha, blá, 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 blá. Daí ele deu bênção, tipo, pim, só assim, pim. Pronto, nenhum relâmpago, eu senti nenhuma energia. E uma manhã eu estava assim, é, cara, é isso? 10 mil quilômetros viajando para a Índia, assim, eu só tenho, e pronto, é nada? É isso mesmo? Mas quando eu estava saindo da porta, descendo a escada, eu nunca me encontrei num estado tão simples, tão aberto. Por quase uma meia hora, a minha percepção estava assim totalmente transformada. Mas nada assim que eu imaginei que poderia sentir muita energia, uma coisa assim, tipo, absolutamente o contrário. Né? Então, depois a gente estava sentado na frente do templo, super, super simples, super simples. Não tinha muito, assim, pensamento, dúvidas, só tinha os sons, coisas acontecendo, e a mente totalmente quieta em uma forma de aceitação. Então, isso foi uma coisa muito impressionante, porque não foi impressionante. Foi o oposto de impressionante. Então, para mim foi vendo ele assim respondendo as perguntas dos brasileiros, de olhar para cada um, eu simplesmente senti lá com ele essa simplicidade, ouvi falar no jeito dele, de repetindo as coisas. Eu estava assim super inspirado, porque ele é absolutamente o oposto de extraordinário. Ele não é nada assim muito incrível, ele olha de uma maneira especial. Ele é super não especial, super simples. Quando ele anda, ele tipo, só anda, ele não faz um movimento a mais. Quando você olha ele, quando eu encontrei ele, ele usava ainda óculos, tipo, super normal. Eu acho assim absolutamente incrível que ele consegue juntar o relativo com o definitivo, que não se separa. Então é impossível de traduzir ele corretamente, mas seria uma pena de não traduzir ele. Termo. Então traduz, faz o seu melhor, né, com essa possibilidade e vai ser isso, né? Então, se depois alguém se anima a me ajudar com a correção do comentário, ainda aceito, porque ninguém entrou em contato comigo. Então, isso também seria bom, que a próxima vez, quando eu vou ler esse comentário em português, que não só eu entendo um pouco, mas também vocês, né, em português correto. Seria ótimo. Bem, para os tibetanos, geralmente na Ásia, quando nós vamos escrever coisas sobre o Dharma, para eles tem que ser sempre uma coisa meio especial, né? Então é muito importante quando nós traduzimos ou citamos o mestre que a gente cuida muito bem de fazer isso de uma maneira fiel, né? Porque quando você tipo coloca, isso parece uma realidade um pouco maior. Então é muito bem de pensar muito bem, de levar em consideração que nós vamos interpretar isso mal, para não assim distorcer essas palavras. Então, se a gente pode, os comentários que tem, colocar num português agradável e bem legível, pode ser muito importante, como o Nidam Gyamtso, como as palavras do Gendo Rinpoche. Eu acho que é muito importante que as palavras são bem traduzidas em português. Meu português, infelizmente, tá muito limitado. Bem,
Então, eu estou ouvindo agora que a transmissão do Karmapa e do outro Karmapa. Então, vocês têm que tomar consciência que tem dois Karmapas e tem muita complicação das coisas políticas. Eu acho que não quero falar muito mais que isso, só provavelmente o Karmapa que fala hoje às 11 não é aquele que a gente encontrou na Índia, mas eu não me importo. Então, eu acho, de qualquer maneira, deve ser inspirador. Bem, quais são as suas perguntas sobre a prática, sobre a meditação? Eu teria uma pergunta, se tiver espaço. Diga. Deixa eu colocar isso aqui, eu acho que ele é melhor para falar. Você está ouvindo? Muito bem. É sobre o que eu li das nossas anotações das emoções, as camadas das emoções, e também aproveitando o texto A Lei do Materialismo Espiritual, que enfatiza bem isso aí, nas 50 páginas, assim, mas só falando isso. Agora melhorou, tá? Fala. Se parar, você me avisa tempo para não ficar falando muito. Assim, uma vez eu perguntei uma coisa para você que era bem nítido para mim, mas parece que era uma impressão minha, é alguma coisa da psicologia, a ideia de ter pensamentos que vêm, quando você está observando, pensamentos que vêm pela frente, pensamentos que são estímulos. Agora ele travou, né? É. Ou não tem mais pensamentos, não sei. E Gelec, enquanto ele volta, posso fazer uma pergunta? Vai, sim. Na hora da prática, eu até fiz essa pergunta assim, mas eu acho que eu queria ouvir de novo assim. Quando todos os sons são o mantra, quando todas as formas são as formas de Cherenzi, pode falar um pouco sobre isso? Quando os pensamentos são chenese, Na dissolução. Agora, todos os pensamentos são a mente de Terenzi, todas as formas são a forma de Terenzi. Tudo que surge. Aham. Então, talvez a última vez foi depois eu vou ter mais perguntas. Não é assim uma coisa que nós podemos resolver intelectualmente. Não é assim que daqui você pode mandar isso para a sua percepção. Quando você liga o cérebro ou você liga os conceitos, na verdade você rompe o processo do reconhecimento. O pensamento, essa camada, ela só pode bloquear. Ela impede o acesso
a mera experiência, né? Como Trungpa Rinpoche, quando ele introduz no comentário, ele escreveu sobre o Lojong, a primeira pergunta mais importante, ele fala, você quer acordar ou você quer continuar a sonhar? Daí, quando nós pensamos, quando nós estamos conectados com o conteúdo dos nossos pensamentos, quando nós estamos numa atividade intelectual, nós não estamos em contato com a realidade. De nenhuma maneira nós sonhamos. Nós ficamos desalinhados, nós ficamos retirados da realidade. Nós precisamos entender essa parte. Só para nós isso gruda muito. Vem um som e já disparou essa atividade conceitual dizendo, não, mas esse carro aqui, como assim? Ou um interesse, quem está falando aqui de longe? Qual o nome do pássaro aqui? Então, para nós, isso parece quase indiferenciado a ocorrência de um som, agora o exemplo é um som, ou um pensamento, e a camada intelectual de dizendo, sim, é assim mesmo. Aí então eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. E isso gruda muito. Parece uma coisa só, mas não é. Então, a nossa tarefa é de soltar o envolvimento com o conteúdo. Quando você tenta reprimir, você deixa isso pior. Em uma maneira, você precisa soltar aquela coisa que parece assim indiferenciado para poder experimentar o som. Então, de uma maneira, você não está mais ouvindo o som, você está olhando para ele. Tá mentira, mas assim, eu estou tentando dar um gosto de o que eu estou dizendo. Você está simplesmente ouvindo de uma maneira aberta e o som vem e passa e você não aborda ele de cima como essa camada intelectual. A mesma maneira você faz com os seus pensamentos ou as experiências corpóreas. Sim, imediatamente você vai dizer, o meu joelho está doendo, a perna está dormindo. Ou você tem um gosto, chocolate, ou doce, ou salgado. Parece assim uma coisa só, mas não é. Tem como deixar isso aberto, e estou fazendo esse movimento, porque você não vai focando nele. Quando você foca nele, a consequência é um conceito. Você vai limitando a sua percepção e vai alimentando, vai criar uma camada, um véu conceitual em cima da pura experiência. Então, nós começamos com a nossa prática do Satipatthana, de estar conectado com a mera experiência. Então, nessa maneira, nós começamos a entender que todas as experiências são experiências conscientes. Não tem algo que não seja consciente que nós já percebemos. Não, todas as experiências, um pesadelo, um som, um pensamento, uma memória, uma emoção, êxtase, uma dor, nascer, viver, morrer, tudo aquilo sempre é consciência. Não tem uma experiência que seja algo diferente que a consciência. Não existe. Mesmo a mente sob influência dos conceitos é consciência. Então, essa maneira de perceber, de investigar as experiências, nos dá esse conhecimento que todas as experiências são de uma natureza só. Ou a matéria-prima de todas as experiências é consciência. Certo? Isso é a coisa mais importante a entender.
eles não têm características deles. Isso não vem dos fenômenos, isso não vem do pensamento, não vem do som, do sabor, da dor ou do prazer. Eles não têm características próprias. As características são conceitualizações em cima da experiência. Então, eles não são por si mesmo definidos por isto. O pensamento não é pensar. Ele é uma aparência na consciência. O significado nós atribuímos a ele. Então, isso é muito importante. Então, a única coisa que nós podemos dizer sobre a experiência é que ela é consciente. Nós não podemos saber mais que isso sobre a realidade. Porque isso todas as características, as cores, os cheiros, os prazeres, as dores, são atividades conceituais que são projeções baseadas em tendências e emoções. Certo? Nós vamos definitivamente contestar a realidade que nós estamos vivenciando. Então, isso quer dizer, nós soltamos o significado comum do mundo, um mundo limitado, um mundo samsárico, e nós vamos começar a fazer a experiência que, por si, as aparências não são sólidas, eles são consciência, mas a consciência, ela não é um vazio. Não assim que primeiro nós temos características e agora a gente fala, não, mas o Buda falou que não tem características. Então não pode ter mais. Que tem uma coisa, a gente acha agora isso está errado, a gente não quer mais nada. Tipo, não quer mais essas coisas. Não quero mais. Tudo isso é o vazio. Isso seria muito errado. Então, nós não negamos a aparência, né, de sons, de cheiros e pensamentos, só nós começamos a perceber eles como consciência, como a bondade, a riqueza, a abundância, a pureza da consciência mesmo. Então, ela não fica um vazio, ela por si é radiante, ela é expressiva. Só ela não se expressa em coisas densas. Ela se expressa como um raio de luz. Então, essa aparência, essa clareza que se expressa, essa bondade, essa parte bondosa, ela é compaixão, ela é amor. Então, quando a gente fala a consciência, a natureza, a verdadeira natureza da consciência, ela é sabedoria e ela é amor, isso é exatamente isto. Ela não existe verdadeiramente de uma maneira sólida, isso é a vacuidade, mas ela é expressiva. Então, ela é o amor-compaixão espontâneo, espontaneamente presente. E ela se expressa em Chenese, ela se expressa em Tara, ela se expressa em Buda. Quando nós vamos soltar as nossas limitações e quando nós vamos olhar diretamente na consciência, nós vamos ver exatamente a mesma coisa. A expressividade espontânea, bondosa, amorosa da consciência. Então, quando a gente fala, não, todos os sons são o mantra, todos os corpos são Chenese, isso é de afirmar essa certeza, de afirmar essa verdadeira natureza, que ela não fica neutra, fria, um vazio, espaço assim, frio, infinito. Não, esse espaço sempre é consciente, esse espaço sempre é bondoso, esse espaço sempre é cheio de amor. E esse amor vai se, de uma maneira, não cristalizando, não assim, se limitando, mas ela vai se expressando, ela vai se manifestando na forma do Chenese. Então, nessa maneira, nós começamos a ver o nosso corpo como o corpo do Chenese, o corpo dos outros como Chenese,
e todos os sons como mantra, de não só desfazer, desconstruir, mas de nos vincular diretamente com a expressão dos 4 kayas. Certo? E nessa maneira, começamos a soltar o nosso vício de atribuir características, ideias em cima de coisas, dos pensamentos, dos sons e dos corpos, soltar, e eles podem se mostrar em seu brilho. Então, de uma maneira, a gente pula a desconstrução, a gente vai ver a aparência tal como ela é. Faz sentido? Não pensa que o despertar é um nada, um desaparecer. Não é assim. Não é assim. Que ele nega a aparência. A aparência sempre vai ocorrer. Poderia falar dentro desse assunto sobre pensamentos de consciência sensorial e pensamentos do órgão da consciência? Aham. Não sei se cabe o assunto, mas é continuidade disso, eu creio. Pensamentos da consciência sensorial e pensamentos do órgão da consciência. Assim, por exemplo, pensamentos de avaliação, pensamentos egóicos, assim, de juiz, que funciona como juiz, e pensamentos sensoriais, creio que de lembrança, sei lá, eu não sei dizer. Mas, assim, se cabe nesse assunto, não sei. Eu estou especulando. Aham. Eu não tenho certeza se eu entendi. Nós temos nos ensinamentos, falamos sobre Penso na ser. prática do Idam. Para mim está sendo assim uma pergunta que tem vindo a mim, porque na prática do Idam, acho que pronuncia assim, né? Que eu estou interessado, há uma certa diferença nisso, nas coisas que eu ando lendo, há uma certa diferença na visão, parece que isso é importante. Que, por exemplo, quando você faz calma mental através da respiração, você usa um canal do sentido para concentração. Aham. Quando você faz visualização, você usa talvez o órgão da consciência, coisas assim. Ah, tá. Então, deixa eu ver. Quando nós falamos sobre mente, sobre consciência, que em português sempre é difícil porque nós temos só essas duas palavras, tipo mente, consciência, não tem como ser mais específico que isso. Falando em consciência, a verdadeira natureza da consciência, como eles são ligados. Do nível definitivo da visão do Buda, tudo é consciência. Né? Tudo aparece e desaparece na consciência. Não tem nada outro. Né? Então, isso é a visão definitiva. A realidade definitiva. Mas o definitivo não fica só definitivo num absoluto. Ele se expressa. E quando nós olhamos na expressão, nós chegamos em o que a gente chama o provisório, o convencional, o relativo. Convencional, porque a gente conversa sobre isso, dessa nossa percepção, quer dizer, limitada, a gente chega em definir umas coisas, né? Cada um de nós vai ver igual, ouvir igual. Ele não vai, assim, processar da mesma maneira, mas o princípio básico para nós é igual. Né? Como um objeto ocorre,
como ele está sendo percebido e processado depois na mente, como isso vai culminar em desejar, em agarrar e em a acumulação ou provocação do karma. Então tem coisas comuns e a gente chama isso convencional. A gente chama isso provisório, porque isso não é a realidade absoluta ou definitiva. Né? Porque a gente fala em um objeto, a gente fala em uma pessoa que está observando, e isso não é absoluto, não tem absolutamente uma pessoa. Não é assim que uma pessoa existe, vai continuar a existir e não vai mudar. Isso, ela não existe verdadeiramente. Então, por isso a gente chama isso convencional. Na nossa percepção convencional, todos os seres, especificamente aqueles que têm um corpo, eles usam para processar informação canais. E esses canais têm umas coisas em comum. Eles têm em comum que nesses canais aparecem objetos. Por exemplo, um objeto visual, no caso de alguém que pode ver. Esse canal consiste de um órgão sensorial, o olho, e também essa possibilidade, essa fonte de percepção. Então tem o objeto, tem o canal, que é o olho, e atrás do olho é uma consciência que permite esse processo consciente. Então, quando esses três se juntam, a gente chama isso acende. Como você acende um fósforo, né? Você tem essa coisa áspera e tem a faísca, né? Tem algo que está acontecendo. Depois, o resto é mental. Vai perceber uma forma, aí depois vai no nível conceitual. Não é mais na percepção, é conceitual. Isso é uma garrafa. Isso é vermelho. Isso é azul. Isso é uma pessoa. Isso é a minha irmã. Daí, isso está na projeção mental. Mas a gente está falando só agora sobre o processo da percepção. Então, se essas três coisas se juntam, acende e a percepção está acontecendo, certo? Daí tem 5 que tem órgãos sensoriais, né? Auditivo, visual, gustativo, paladar, palativo, não. Gustativo. Você já falou gustativo. Gustativo, olfativo, isso. Gustativo, olfativo e o tato, certo? E tem uma outra consciência, uma sexta, que está aberto de perceber pensamentos, lembranças, sentimentos, né? E quando estamos visualizando, a gente usa essa, né? A gente se repousa numa coisa que está acontecendo mentalmente, não órgão sensorial. Quando você usa a respiração, tem o tato de uma maneira, né? Tem algo físico envolvido, né? Então, a respiração faz parte do primeiro satipatthana, de acompanhar uma sensação corpórea, certo? Quando você vai olhar para uma estátua de Buda, vai repousando a consciência nesse objeto, você usa um órgão sensorial. Isso é uma outra consciência. Bem, temos 5 órgãos sensoriais, 5 consciências, né, que estão percebendo. Tem mais uma sexta que está percebendo pensamentos, sentimentos, memórias e tudo mais. Tem uma consciência que fica meio embaixo. Então, de uma maneira, a gente chama ela confusa. Ela não entende muito bem a realidade, mas ela vai assim pulando nos canais. Ela está pensando, depois ela está vendo uma coisa, depois vem um som, depois um sabor, ela está cheirando uma coisa. Então, ela meio direciona a atenção para esses canais. Enquanto ela está fazendo isto,
ela está nos confundindo. Ela não deixa aberto e deixa nós entender a verdadeira natureza. Ela não entende que a consciência se repousa em si. Ela direciona a atenção num processo dual. Então, a gente chama ela uma consciência dual. Embaixo dela, você pode dizer, e a Laya. E a consciência é o repósito. Então, tem uma sensação, um objeto visual, isso deixa um imprint nessa consciência. Quando tem um apego em cima disso, tem um julgamento em cima disso, tem um agarrar em cima disso, isso também ela recebe. E ela reproduz. Por exemplo, vai perceber uma forma visual. Isso associa, dentro das possibilidades do Alaya, um reconhecer. Esses são os meus óculos. Esse ator nesse filme eu conheço. Então, ele associa. Então, o processo conceitual, isso está dando sempre idas e voltas na Alaya. Então, ela pode provocar associações. Esse processo, por exemplo, a gente usa quando nós visualizamos nosso corpo como chenese, os sons como o mantra, quando a gente faz Vajrasattva, pensa nossos sentimentos, quando a gente purifica as nossas emoções, a gente traz o material da Laya, traz isso, só nós não queremos que isso está sendo processado de novo para essa consciência confusa que diz, então isso, isso. Nós não tentamos colocar tudo isso em caixas de novo, certo? Isso não é, isso gostoso, isso não gostoso, isso é imoral, isso é moral. Mas a gente enfrenta isso com uma consciência aberta, onde o dualismo se libera. Então, a gente traz os imprints, a gente traz os processos à tona, a gente traz isso na consciência. Mas nós não queremos abrir novas caixas. Então, Chenese não é uma nova caixa. Chenese, isso é a ideia do Yidam. Ele traz à tona as limitações, mas se libera na natureza verdadeira da consciência. Chenese faz que a gente fica tão inspirado que nós podemos, toda loucura que está subindo, todas essas bobagens que estão subindo, se libera da dimensão do Chenese. Então se junta a bênção de todos os mestres, se junta a visão que nós vamos manter, e isso se libera nessa dimensão. A melhor coisa que a gente pode fazer. Imagina você tá puxando uma coisa depois da outra, tá bom, vamos deixar. Isso aqui foi legal, mas agora eu vou deixar. Vamos deixar. Meu joelho está doendo, então vou deixar. Estou ouvindo um pato. Então um pato não é Buda, então deixa aí. De um ganso, então deixa aí. Não assim que a gente precisa desfazer todas as imprints que entrou. Não, é o Mani Padme Hum. Isso é Chenese. Isso é a dimensão desperta. Então você não precisa diferenciar ou ressignificar tudo que você antigamente diferenciou baseado em loucura. Então isso é uma coisa que sobe nessa dimensão e transforma a visão de vez. Certo? Então, sim, às vezes você usa a visualização que acessa a consciência que é mental, mas também você trabalha a consciência visual, auditiva, porque tudo está sendo acolhido na dimensão, no reconhecer do Chenese. Faz sentido, Bill? Claro que surgem perguntas, mas eu deixo digerir, né? Por exemplo. Quer dizer, você não quis ouvir isso. Que droga. Não falei por nada.
Se você... Olha, o seu português está melhor que o nosso já, viu, Guilherme? Ah, é? Pô, Ah, tá. Tem que ser a eu tenho bênção do aprendido muito com você já. tem que ser a bênção do Karmapa que fez isso. É que você usa mais que a gente. Eu me lembro uma palestra que eu dei e eu falei sempre sobre uma força benéfica. E o povo tá me olhando, me olhando, me olhando. Só depois, uma amiga da Kênia, ela perguntou, de que força ele está falando? Então, todo mundo achou que eu estou falando de uma força. Será uma força cética. Mas eu quis dizer força. Só no meu português ruim saiu força. Às vezes parece que quase todas as minhas relações com cada pessoa que eu conheço tem um nó, tem um ressentimento, um fechamento, um engasgo. Como cuidar disso? Porque engasgo com todo mundo. Então, basicamente é medo, né? Nós estamos acostumados de abordar todo mundo através desse filtro. E esse filtro, ele nos deixa o tempo todo numa sensação de travação. Porque você precisa saber, antes de todo mundo, o que está acontecendo para tomar uma postura para salvar nossa pele. A gente faz isso emocionalmente. Antes de se abrir para uma pessoa, você tem que saber que a pessoa vai ser boa, que ela goste de você. Quando você compra uma coisa, você tem que sacar que isso é um bom investimento. Isso quer dizer que o tempo todo nós ignoramos karma, né? Nós ignoramos totalmente o que faz que situações surgem. A gente ignora os ensinamentos das 5 skandhas, que a gente não vai ver pessoas como skandhas, como uma mistura de variados processos e dinâmicas. A gente olha achando que aqui tem uma pessoa. Nós achamos que nós podemos contar com uma pessoa. E isso nos deixa muito decepcionados, porque a pessoa, mesmo se ela tenta, ela não pode ser coerente, né? Porque primeiro ela tem medo também. E com certeza o que você fala para essa pessoa não passa só para seus filtros, passa dos filtros da pessoa. Você nunca vai saber o que essa palavra vai provocar nela. Então pensa, uma coisa sai da sua boca, a palavra força ou força. Aí ela entra e ela puxa da subconsciência ou da consciência de repósito uma coisa, um sentimento. Daí a pessoa, ela não pode lidar com sentimentos. O sentimento vai culminar numa reação. Ela vai solidificar isso. Então nós não podemos contar com as pessoas. Mas mesmo conosco a gente não pode contar. Eu não posso dizer para vocês o que eu vou sentir em 5 minutos. Então eu tenho certeza que uma palavra hoje vai me deixar muito tranquilo. Amanhã ela vai me irritar. Quer dizer, a gente não pode contar com pessoas. Tem tendências que se repetem de uma maneira semelhante. A gente pode contar meio com isto. Por exemplo, a gente pode contar com uma pessoa que está no caminho espiritual, que ela está cultivando consciência. Então, alguns assuntos vão ser possíveis com essa pessoa. Quem não cultivou isso, não, vai ser menos. Então, essa incerteza faz que a gente trava com pessoas, porque a gente ignora os 5 skandhas e ignora karma. E a gente acha que a pessoa tem poder em cima da reação, mas ela não tem isso. Então nós precisamos, assim, entrar em contato com pessoas, em relações, com curiosidade e a melhor motivação que nós podemos cultivar, tendo cada vez mais a certeza, com uma atitude aberta, amorosa, carinhosa, nós vamos ter o maior resultado. Só, a gente não vai saber se o resultado vem hoje ou em 100 anos. Entendeu? A gente nunca vai saber quando
isso vai acontecer. Quando você trata uma pessoa bem, é bem capaz que ela tem padrões que vão valorizar o seu carinho, mas não tenho certeza se ela tem isso. Talvez ela vai se sentir seduzida ou não sei o quê. Ou isso provoca o desejo dela. A gente não sabe isso de certeza, mas de que nós podemos ter certeza quando nós ficamos honestos, quando nós praticamos amor e compaixão, o resultado vai ser bom. Só a gente não sabe quando. Pode ser que esse momento vai provocar, vai encadear um processo de purificação kármica entre você e a pessoa. Que as pessoas, água suja vai sair. Então, quando você briga, pode ser muito legal. Pode ser a melhor coisa que pode acontecer. Então, nós precisamos confiar nos estados mentais. Se nós estamos em estados mentais proveitosos, benéficos, o resultado vai ser bom. Só não leva isso com erro se uma coisa estoura na relação hoje ou amanhã. Isso não é mais a culpa de alguém. Isso simplesmente um resultado kármico. Algo provocou isso. Talvez ninguém fez um erro hoje ou ontem, mas estoura uma coisa mesmo assim. Então, a melhor coisa de enfrentar todo tipo de travação no nosso peito, no nosso processo, com acolhimento, na maneira de praticar, receber e dar. Quando uma coisa trava em você, com certeza é medo. E com medo, violência não serve. Então, nós precisamos acolher a nossa insegurança, o nosso medo, com acolhimento e com a entrega do amor. Então, isso é a atitude que nós precisamos cultivar, de não dar bola do resultado, mas cultivar acolhimento e doação, mesmo se todo mundo está rindo na nossa cara. Isso é a melhor maneira de se destravar. Então, quando você quer acelerar esse processo, você vai nos lugares onde você não quer ir. Quer dizer, em você. Então, você segue aonde você mais trava, onde mais tem medo na sua percepção. Quando você quer se destravar, você faz isso. Essa atitude do Tchö, da Majic Laptron, que sempre fala o indesejável e a primeira escolha. Não, assim, você não vai assim agora em lugares de risco, não assim que eu estou falando isso, mas na sua vivência com você mesmo, você olha aonde mais fede, aonde mais tem travação. Então depois as coisas vão, como chamar, desembolar, desentupir. A Anisama nos perguntou em quem estamos confiando, em quem estamos dependente. Eu dependo de muitas coisas como pequenos confortos. No meu corpo, em lugar, na sociedade. E agora? Isso, exatamente isso. Primeiro, nós precisamos exatamente olhar nesses lugares, né? Os lugares onde tem conforto, onde tem a maior resistência. Quando você está no processo de acolher as suas resistências, não tem como muito errar. Com certeza, a nossa mente não consegue se abrir porque tem resistência a um lugar. Então, quando nós vamos já entender o nosso desejo para conforto, para companhia boa, todas as nossas preferências,
a gente já tem material para trabalhar. Quando nós olhamos dentro desses lugares, nós podemos ver duas coisas. Primeiro, atrás do desejo de conforto, agora, por exemplo, é uma tensão muito grande. Quer dizer, superficialmente parece legal. Tem, assim, comida boa na geladeira. Se não vai buscar um food truck, o Uber Eats. Se tem outros desejos, tem Tinder, tem aplicativos, tem uma maneira muito fácil de se conectar, de alcançar quer dizer, de satisfazer os desejos que nós temos, físicos, emocionais. Mas, quando nós olhamos embaixo desse processo, nós vamos compreender um grande sofrimento. Só consumindo pessoas, consumindo prazeres, esse desconforto lá embaixo não se resolve, na verdade, ele aumenta. Quando nós vamos continuar a consumir indiscriminadamente, nós vamos piorar. Então, olhando nessa direção, nós podemos ver esse desconforto. E, observando esse desconforto, nós podemos ver mais uma coisa embaixo, que esse desconforto é feito apenas por desejar. Agora, esse desconforto, isso agora é muito importante para entender. Nós fazemos. O Buda falou que, né, o erro no samsara, a raiz do samsara é o desejar. Agora, antes de dizer, meu Deus, eu tô culpado para todos os maus do mundo, sim, sim, claro, de uma maneira, atrás de todas as coisas ruins do mundo tem o desejar, isso é verdade. Mas quando você analisa esse desejar, ele é momentâneo. Não assim quando você vai ler nos textos, durante vidas e vidas, você causou blá 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 blá, que você precisa desfazer o desejo. Meu Deus, tanto desejo, tantas vidas. Então parece uma tarefa assim incrível. Você precisa desfazer todos esses desejos dos passados. Não. O desejar é momentâneo. Ele está acontecendo agora nesse momento. Você faz ele agora nesse momento. Então, quando você olha para ele, quando você vai ver que é muito desagradável, daí você pode soltar ele. Então, isso é muito importante. Isso é momentâneo. Quando você solta ele, você vai ser aliviado. Então, não é tão ruim de ter tantos desejos, porque você pode decidir de olhar neles, você pode acolher e soltar. Depois, você pede um hambúrguer ou não. Você usa o Tinder para, achar alguém ou não. Mas você tem a liberdade, sabe? Não tem nada contra o tipo de comer um hambúrguer ou comer alguém. Sabe, não tem um problema como os objetos. Quando você não cria, quer dizer, sofrimento para alguém, de tratar alguém ruim ou pegar algo que pertence de alguém outro, não tem problemas com a sensualidade ou com prazeres sensoriais. Só a decisão é sua. Quando você fica refém, você vai sofrer. Mas quando você solta, você vai ser livre. E isso é momentâneo. A nossa prática é de lembrar isso, trazer isso na consciência e soltar. Soltou, você tem à disposição a possibilidade de amar, em vez de desejar amar. Isso não é tão complicado, não. Só, isso não acontece, você faz isso uma vez e você está para sempre livre. Você soltou isso hoje, você vai se aliviando e amanhã você tem que soltar de novo. Você vai notar, de qualquer maneira, que amanhã isso vai ser mais
leve se você soltou hoje. E se você solta amanhã, depois amanhã vai ser mais leve ainda. Mas se você para de soltar, a coisa vai se reconstruindo. A sua tendência de desejar é tão forte que isso se reconstrói. E tipo, você começa de zero. Mas mesmo isso não tem problema, porque você pode continuar de zero, porque isso é momentâneo. Isso está acontecendo agora. E quando você solta agora, a sua consciência vai se soltar. Então, agora, dessa perspectiva, aproveita. Aproveita que você pode ver as travações, você pode ver os desejos, os confortos, e olha como é cansativo de buscar conforto. E como é desagradável quando o desconforto passa para algo desagradável. Você vai ver que você fica muito incomodado. Você vai ver isso num retiro de silêncio, por exemplo. Não pode falar. Ah, meu Deus. Ou várias pessoas chegaram num retiro. Não pode comer carne. Ah, mas depois, não é tão problemático. Não é tão problemático. Porque a gente pode soltar isso. Nós podemos nos aliviar. Então, nós precisamos aproveitar do nosso karma, das nossas tendências e acolher aquilo. Então, se você começa a lutar contra as travações, você vai aumentar. Mas quando você acolhe, você vai começar a entender que isso é uma dinâmica momentânea, que pode ser aliviado. Isso não é tão difícil. Aí, quando você vai aliviando isso, vem outras coisas à tona. Então, sempre tem uma coisa para processar. É legal. É bacana. Tem outras perguntas, gente? Tenho uma pergunta. Kelek, eu queria entender como pode a prosternação purificar karma. Assim, tanto a prática... É porque a prática, ela inclui muitas coisas, né? A visualização, o mantra, mas eu também tenho essa impressão de que o próprio exercício físico, ele purifica karma. E como é que pode isso purificar karma? Como é que uma prática corporal, alguma coisa que acontece no meu corpo, pode agir Aham. sobre o Aham. karma? Aham. É. Então, purificando o karma, verdadeiramente, tipo, para ter a certeza absoluta, quando tem a realização da vacuidade. Né? Nesse caso, as impressões que vêm à tona se liberam desse reconhecer da natureza deles, né? Que eles são aparências ilusórias na consciência. Isso seria uma purificação verdadeira, ela nem se manifesta, ela não faz nada com a pessoa não reage em cima, porque a natureza inagarrável está sendo realizado nesse mesmo momento. Para nós, em qualquer maneira, isso tudo demora um pouco. Então, eles dão esse exemplo. O início parece que você escrever coisas dentro de uma rocha. Para tirar uma coisa escrita na rocha, você precisa fazer um esforço assim, bem físico. Depois, quando você entende que isso é uma dinâmica momentânea ou instantânea, você começa a ver o que foi escrito parece sendo escrito na lama. Pode ver a palavra, o conceito aparece, aí depois de um tempo ele desmancha. Mas ele já meio desmancha por si mesmo. Você não precisa fazer muita coisa para desmanchar. Depois, isso parece você escreve na água.
já um processo assim muito fluido. Ainda aparece, ainda tem uma mexida, ainda tem uma coisa acontecendo. Quer dizer, a ocorrência e o reconhecer e soltar ainda é um processo, tipo 1, 2, 3. Depois é como escrever no ar. Tem uma sensação que tem algo mais, você sabe que não é. E depois, isso, o estado da purificação instantânea, é como um pássaro que voa no céu. Ele não suja o céu, o que ocorre não deixa traços, não deixa nada sujo, nada precisa ser feito. A ocorrência, o reconhecer, está acontecendo no mesmo momento. Então, agora vamos para essa rocha. No nosso corpo, torto como ele é, tenso como ele é uma rocha. É sólido, é duro esse bicho. Então, todas as nossas ideias, todas as nossas emoções estão marcadas. A gente fica com cabeça vermelha, fica fazendo coisas, né? Então, é muito sólido essa coisa, né? Quer dizer, o que ocorre e a nossa reação em o que ocorre faz muita coisa com o nosso corpo. Quer dizer, as tendências estão em controle. Uma palavra, e já o corpo, quando alguém provoca, fala uma palavra, já faz uma coisa, vai ver uma coisa gostosa, já quase com tudo tem reações compulsivas. Agora sim, nós vamos pegar um outro caminho. Em vez de ficar preso nas reações, nós vamos usar o corpo para se direcionar. Direcionar para as qualidades do despertar, que estão lá aparecendo na nossa consciência. O que aqui é importante? O nosso corpo, tudo que ele faz é isso. Eu não gosto de você. Também eu não gosto de você. A gente se fortalece, a gente tenta trancar, a gente tenta conter o que está acontecendo. Então, o corpo, assim, é muito tenso. E com a prostração, a gente faz algo muito diferente. A gente entrega. Não faz mais assim, mas a gente entrega. O corpo trava em toda hora. E a gente deixa ele fluir. Algo incrível está acontecendo durante a prostração também. As 3 joias, todas as fontes do refúgio, comunicam com a gente. Eles olham para nós. Eles começam a permear nós. Normalmente a nossa reação é que nós não conseguimos acreditar que alguém pode nos amar só assim. Então a gente fica em poses o tempo todo para ver se alguém talvez pode nos amar. Mas a gente está pronto de pagar qualquer preço para isso. Daí depois a gente vai querendo segurar. Alguém fala, eu gosto de você. A gente tenta segurar. Me fala quanto você me ama. Tentando de consumir. Mas de deixar isso entrar em nós só assim, de deixar isso ressoar em todas as células, todos os poros, só assim, parece absolutamente impossível. Então, as 3 joias estão emanando e a gente entrega o corpo para receber esse tipo de aprovação, esse reconhecimento e também soltar todas as memórias, todas as tendências limitadas, todas as negociações de valores, de sensualidade, de aprovação, de controle, segurança, tudo que a gente solidificou no corpo, nós oferecemos também para as 3 joias. Então, o mais a merda nós entregamos para as 3 joias, o mais a purificação está acontecendo. Se a gente não solta quer dizer, o que fede as coisas ruins em nós, a transformação não pode nunca acontecer. Então, nós precisamos trazer à tona todas as nossas limitações. E isso acontece da melhor maneira na presença das qualidades do despertar. A criança, ela pode
se soltar porque ela está se sentindo seguro na presença dos pais. Quando os pais estão ali, segurando essa onda, ela pode ser despreocupada. Ela se solta. Então, tem essa presença materna, paterna das três joias, tem a aprovação do amor desperto para nós e a possibilidade de soltar. Então, em vez de o tempo todo travar, nós deixamos o corpo se mexer, entregando ele, não modificando, procurando de deixa ele ser uma outra coisa. A gente deixa e deixa e deixa isso acontecer. Então, em vez de o tempo todo travar, de olhar para nós se está bem o que a gente está fazendo, se a aprovação está chegando logo, nós soltamos a preocupação, soltamos o medo, soltamos a expectativa e soltando. Então, bora disso, a extensão contínua do corpo, ela abre os registros. Tem registros nos músculos e tem registros nos canais energéticos. Então, tanto o músculo fica torto porque ele carrega tanta tensão, a energia também não pode fluir porque os canais são tortos. Então, de esticando, mesmo assim, fisicamente, junto com a recitação e a meditação, isso solta e deixa o nosso karma se mexer. O início é como mexer com pedras. Aí nessa fluidez depois fica mais tranquilo. Então pensa bem. O Gendo Rinpoche também fez prosternações. Só ele já estava assim tão despreocupado, o corpo já fluiu, que ele terminou 100.000 prosternações em 16 dias. Faz a conta, ele fez mais que 8.000 por dia. Todos os dias, não um dia depois descansou uma semana. Então o corpo dele não resistiu, a mente não resistiu. E a nossa ideia de entrar nessa fluidez. Então isso vai purificando sim o karma, quando isso entra na fluidez. Deixa eu ver. Paula, você está levantando a mão? Isso, eu queria fazer uma pergunta. Então, fala. Quando você falou sobre o acolhimento, né? Aham. Acolher as merdas que sobem. Eu Então, falei isso? não, já é. Eu nunca ia falar palavrão. Diga. Por exemplo, quando eu faço esse acolhimento, diversas vezes, é como se aquilo sumisse. Aham. E aí se torna um nada, assim, uma sensação de nada. Uhum. De nada mais a acolher, né? Uhum. E você fazendo isso diversas vezes, você tem uma sensação assim de inércia, Uhum. como se vem o espaço, mas é como se não tivesse mais nada a fazer, assim. Então vem uma sensação assim de inércia, de e agora? E eu não sei me relacionar muito com essa sensação de inércia. Thelma, como traduz? Inércia? Fala em inglês para mim. Pode ser stuck. Inércia é a mesma coisa em inglês, é inertia. É tendência de continuar o movimento. Então, se você está parado, você tende a continuar parado. Se você está em movimento, você tende a continuar naquele movimento. É uma coisa das leis da física, a inércia. Perfeita descrição física.
Opa! Então. Se o movimento é zero, você tende a continuar no movimento zero, você tende a continuar parado. Então, sim, quer dizer, essa sensação talvez um movimento que vai continuando é bom, né? Ele nos deixa assim curioso. E agora eu vou fazer o quê? Nós podemos ver que mesmo essa curiosidade é uma tensão. Acolhendo essa tensão, essa de querer saber, nós podemos soltar ela também, acolhendo, soltando ela. Depois vocês vão ver, basicamente todo mundo que pratica vai ver isso. Você solta, vem um pensamento, solta, vem mais uma coisa, vem uma coisa aqui. Então ainda tem uma sensação de uma continuação. Só o que acontece, a continuação pessoal, ela precisa de referências. A sua memória, você fala, isso é meditação, isso não é meditação. Para mim é assim. Quando tem a história, você tem essa referência. Agora você solta, e essas dinâmicas que normalmente são as suas referências, não vão ser mais à disposição, né? Porque o espaço entre uma referência e a outra aumenta. Então, você vai ter dificuldade de manter essa continuação de você. Então, o que fica colocado em questão agora é a sua existência. Se falta referência, quem é tu nesse momento? Não tem muita sensação do corpo, não tem muita memória. Daí você está sendo colocado em questão. Quem é você? Mas você não precisa responder essa questão. Porque atrás dessa questão, eu querer existir. Tem uma sensação em nós que nós precisamos nos continuar. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Normalmente você produz as suas respostas. Estou muito triste. Estou muito hesitado. Agora estou com fome. Que bom que estou com fome, porque eu ainda tenho uma pizza. Tá, porque tem isso. Tá bom. Então eu vou tomar um banho. Tá bom, blá, blá, blá. Então, quer dizer, você se responde essa questão o tempo todo. Isso é o diálogo que não para. Que traz uma sensação de existência. Agora, você não precisa se responder. Mas você pode acolher a tensão lá dentro, essa tensão de querer existir. E quando você solta o querer existir, um simples sendo é absolutamente suficiente. Não precisa afirmar absolutamente nada. O simples sendo em si está sendo acolhido por si mesmo e ele está afirmado em essa espaciedade luminosa, o clara. O saber que está dentro dessa simplicidade, o saber dessa simplicidade, isso é o que somos nós, verdadeiramente. Então, isso é suficiente por si mesmo e não precisa depois. Então, você pode acolher esse querer existir, soltar, ou simplesmente você pensa, você se solta no próximo momento. Solta no próximo momento. Ou como a Anisamba, ela ensina. Relax, release, rest. Relaxa, solta, repousa. Só o repousar
é suficiente. Então, agora, em qualquer curiosidade que vem, percebe só que essa curiosidade vem junto com uma atenção. Então, acolhe essa atenção e solta. E o estado vai ser mais simples e mais autossuficiente. Dentro da simplicidade e a mais alta autossuficiência. E quando ela se vira completa, ninguém se preocupa mais com nada. Isso é despertar. Faz sentido, Paula? Faz sim. Depois você me conta. Tá bom, obrigada. Se ainda você pode, mas talvez você vai ficar só assim, sem palavras. Deixa eu ver aqui. Gelek, eu conselho você daria... Que conselho você... daria... que conselho você daria... aos poucos estou entendendo. Gelek, que conselho você daria a quem está começando no caminho espiritual e nas práticas? Que informação você deu conta que ao longo da sua jornada espiritual seria mais fácil se você soubesse no início, que se você tivesse consciência desse início, facilitar o seu caminho. Para mim, eu vou responder pessoalmente. Eu não confiei em mim no início. Então, quando eu entrei em contato com a espiritualidade, eu tive uns sentimentos que foram importantes. Eu me lembro que aconteceu que houve um saber, uma intuição, um pouco mais que uma intuição, que todas as experiências têm um fundo. E ao chegar, ao conhecer esse fundo, tudo vai ser acolhido. Foi uma intuição no início, mas eu ignorei. Eu busquei as respostas em textos, em outras pessoas, mas eu não vi que eu poderia ter usado essa intuição, essa inspiração no início. Daí, só depois de muitos anos, os mestres me falaram isso variadas vezes, de voltar para a primeira inspiração. Agora, se alguém me pergunta, olha, eu quero conhecer e eu quero começar o caminho espiritual, o que eu faço? Eu ia perguntar à pessoa de explorar aonde nasceu essa curiosidade dela. Eu ia ajudar ela de revisitar esse momento, perceber novamente a transformação que aconteceu nesse momento, mesmo se o momento pareça assim pequeno e pouco significante, porque você acha que você é iniciante. Eu queria ajudar a pessoa de valorizar esse momento e sempre usar esse momento como a partida, o início do cultivo diário, né? Porque esse momento foi autêntico, brotou no peito da pessoa, que não vem de fora. Tudo que vem de fora não ressoa necessariamente com a mesma relevância, como o mesmo impacto para a pessoa. Em vez de descobrir essa força da curiosidade, essa força da liberação em si, na própria experiência. Então, isso eu acho que seria o meu conselho. Então, agora, hoje eu faço, mas eu acho que eu queria que eu teria feito isso antes, de confiar mais nessa experiência e usar para o cultivo. Hoje eu faço e eu acho a diferença muito grande. Tem outras coisas que eu queria ter entendido antes, mas não pode, assim. Hoje eu entendo um pouco assim. Em 10 anos eu ia pensar, nossa, mas por que eu não entendi isso 10 anos atrás? Então,
A gente não pode voltar. Mas o meu conselho é isto. Eu estou me sentindo seguro porque também os mestres me falaram isso. Uma pergunta diante da consciência do karma. Como é possível... Ops. É a pergunta que eu já tinha feito, Gaelic, só que eu mandei sem querer quando eu fui apagar. Ah, tá. Tá bom. Já foi respondido. Em qualquer maneira, você me deixou curioso de novo. Tem outras perguntas? Eu posso ter. Se você não tem ainda, Não, eu estava você com não... essa questão antes. Então, se você tem, pode fazer. Meio que todas as respostas que você dá ajudam a responder essa questão, mas ao mesmo tempo eu acho que fazer formular a pergunta pode te provocar a dizer mais coisas. Seguinte, estou fazendo Vajrasattva. Tem essa coisa da contagem do Nandro, que são 100.000 mantras. Eu já tinha terminado a contagem dos 100.000 e aí me mandaram mais 50.000. Então, assim, eu já estava feliz, tem esse choque, assim, ai, mas eu tinha terminado e agora, cara, já estava meio que cansada e aí, vamos lá, vamos terminar e aí mais 50.000, ok. Então, ao mesmo tempo, tem o lance da pergunta é a frustração. Eu estou frustrada. Porque eu fico pensando assim, eu estou aqui me lavando com esse banho de bodhicitta, mas ao mesmo tempo eu sou pura. É. Por que eu preciso me lavar se eu sou pura? Por quê? Mas a grande merda da coisa é que eu não acredito que eu sou pura. Eu não consigo me convencer disso. Entendeu? E aí eu fico repetindo esse mantra e eu não consigo repetir com o coração de verdade, sabe? Às vezes eu acho que era melhor para tudo. Eu não vou contar hoje, eu não vou fazer 1, 2 malas. Eu vou fazer um mantra e eu vou realmente sentir esse mantra. Às vezes eu acho que seria mais significativo, sabe? Mas ao mesmo tempo sentir, o que é sentir o mantra? É um teatro que eu estou fazendo aqui, porque eu já estou cansada dessa história. Entendeu? Mas isso é uma perspectiva que tem rolado, sabe? É claro que ela flutua, mas ela tem estado presente nas últimas semanas. E bem assim, com a contagem de repetições e tal, sempre vem à tona essas coisas, né? Também a ambição, né? E nós precisamos lidar com essa ideia que isso vai ter que ter um fim. Então, quantos para chegar no fim? Claro que não é bem assim. E o Vajrasattva,
o que ele faz? Sim, nós vamos lembrando as coisas que a gente aprontou, a gente processa, e assim, a gente vai ter, às vezes, essa sensação que, tá, joia, beleza, eu já passei para esses processos, né, de eu estou me purificando. Depois, o Vajrasattva, ele toca em outros assuntos. Quando tem emoção, nós podemos ver isso com uma sujeira, assim. Nós precisamos nos purificar dessa sujeira. Mas depois de um tempo fazendo o Vajrasattva, nós começamos a ver que não é só uma emoção que tem que ir. A gente não acolheu profundamente o que fica embaixo da emoção. Embaixo das coisas que nós fazemos ou deixamos fazer. E o que fica lá embaixo, sim, é absolutamente irritante. E agitado é irritante. Que arde, que é sofrido, que é uma tensão, que é algo que dói até bastante. Mas o que falta verdadeiramente é amor. Então tem essa sensação que nós somos pessoas, como chama? Insacível? Impossível de satisfazer? Insaciáveis. Insaciável. Insaciável. Insaciáveis. Insaciáveis. Saciáveis. Que tem uma coisa dentro de nós que não pode nunca ser satisfeito. Mesmo com Vajrasattva, que tipo, não vai dar para satisfazer. Mas a realidade não é assim. A realidade é que o néctar do Vajrasattva, ele purifica, sim, mas deixa as coisas feias, né? Ele meio limpa, ele deixa espaço, mas também ele vai mais no fundo e ele vai deixar amadurecer que, por enquanto, não tive a oportunidade de amadurecer. Então, faça o Vajrasattva com uma comunicação do amor, um amor desperto. O início parece tipo limpeza, assim, vai esfregando. Mas depois, isso é uma comunicação do amor. Que quer dizer, vai satisfazer essa ideia que nós somos insaciáveis. Que somos saciáveis de Insatisfáveis. poder. Então, quer dizer, tem essa imagem, mas a comunicação do amor, ela deixa derreter essa ideia. E ela derrete verdadeiramente a carência embaixo dos todos os atos negativos, na verdade. Então, a prática do Vajrasattva, ela nos aproxima pela comunicação do amor e sabedoria. A gente começa querendo purificar as coisas que a gente já pronta e depois vai culminando em entender a nossa verdadeira natureza. Eu fiz, será 3 ou 4 vezes. Eu tive que fazer uma segunda vez no retiro, e depois dos retiros o meu mestre mandou de novo fazer. E fora disso também eu continuei a fazer. E agora estou vendo isso ainda diferente como antes. O início realmente foi uma coisa muito de limpeza, de esfregar. Mas hoje, essa possibilidade de abrir a carência para uma comunicação com amor, um amor, até um amor materno, como sendo assim alimentado por leite, mas só um leite assim superior, que não engorda, né? Que tipo só alimenta o amor, né, dentro da gente. Dá novas dimensões para a prática do Vajrasattva. Tem muita resistência ao amor ainda.
Tem muita resistência. E Vajrasattva, ele é tão bonito, ele é tão bondoso, que pouco a pouco soltamos essa resistência e isso pode realmente nos preencher com amor. E acho que agora uma coisa está travando. Eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Tô te ouvindo, sim. Tô te vendo, normal. Perfeito. Para mim o Zoom travou. Tá ok. Tô conseguindo ver também. Aham.